Olá! Para o nosso encontro agora sobre o crime de estupro de vulnerável, eu queria fazer uma comparação entre um crime também que leva inclusive o mesmo nome, que é o crime de estupro, originalmente então previsto no artigo 213 e após então a edição da Lei 12.015, o que antes era uma situação de presunção de violência, 224, foi transformado no crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A. Vamos a uma análise interessante assim para a gente começar a falar sobre esses dois tipos penais, o estupro no 213 e o estupro de vulnerável no 217-A. Bom, a análise que eu coloco para você é a seguinte: as condutas previstas no tipo penal são as mesmas daquelas constantes no tipo penal do estupro. Então, quando a gente fala de estupro de vulnerável, a gente observa de uma certa forma que as condutas são as mesmas do que a gente tem previsto lá no artigo 213. A diferença básica entre o caput do artigo 217-A e o caput do artigo 213, a maior diferença reside exatamente no fato de que no delito de estupro de vulnerável a vítima obrigatoriamente deve ser menor de 14 anos de idade. Se não for menor de 14 anos de idade, e também, lembra do parágrafo 1º, 217-A, aquela questão de enfermidade, ou então não pode oferecer resistência, doença mental, nessas situações, não estando presentes no artigo 217-A, obviamente, até por uma questão de ajuste, de adequação, é importante olhar se, de repente, o tipo penal não estaria melhor amoldado no artigo 213. Por que diz o 213 do estupro? Que para ser estupro é necessário o constrangimento de alguém, mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, alguém aqui, obviamente, que não pode ser menor de 14 anos. Alguém aqui que não pode estar numa situação de enfermidade, ou de doença mental, ou que não pode oferecer resistência. Porque se tiver nessas situações que eu acabei de colocar, aí estupro de vulnerável. Não estando nessas situações, teríamos que olhar então de volta para o artigo 213. O 217-A coloca menor de 14 anos no seu caput, mas também coloca no parágrafo 1º as outras hipóteses que nós temos de estupro de vulnerável. Tudo bem? Bom, falando então sobre a ação penal, observe então o artigo 225, que diz que nos crimes definidos nesses capítulos 1 e 2, estamos tratando aí do estupro de vulnerável, procede-se mediante a ação penal pública condicionada à representação. Porém, olha interessante o parágrafo único, se a vítima for menor de 18 anos ou está numa situação ou estava numa situação de vulnerabilidade, caso do nosso estupro de vulnerável, estaria exatamente nessa situação, a ação penal pública é incondicionada. O que significa isso? Que o titular da ação, então, exclusivamente aí pertence, a titularidade da ação, ela é exclusiva do nosso Ministério Público. Então, podemos dizer que a regra é que a ação penal é pública condicionada à representação da vítima, porque é o que o caput exatamente diz, mas aí nós temos excepcionalmente a ação penal pública incondicionada nos casos de vítima menor de 18 anos ou em situação de vulnerabilidade, exatamente o que nós temos no artigo 217-A. Então, numa prova, se perguntarem sobre a titularidade da ação penal ou como se dá início à ação penal, o titular é o Ministério Público, responsável então por elaborar uma denúncia. E neste caso, como a ação penal pública é incondicionada, não há necessidade daquela clássica representação, como se exigiria aí nos outros delitos que não envolvam menores de 14 ou alguém em situação de vulnerabilidade. Então, não há mais hipóteses de cabimento de ação penal de iniciativa privada, exceto, como todo mundo sabe, que estuda um pouquinho sobre essa questão da ação penal, nós temos a única possibilidade de ação penal privada, é no caso de ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela situação em que a legitimação extraordinária, em caso de inércia do Ministério Público, mas que não transforma a ação penal em privada. Ela continua sendo pública e regida pelos princípios que regem a ação penal pública. Ok? Bom, finalmente,
questões aí envolvendo segredo de justiça, sim, é aplicado o segredo de justiça em todos os processos que correm aí nesses crimes definidos como crimes contra a dignidade sexual. Isso está previsto, como você está vendo aqui comigo, no artigo 234b do seu Código Penal. Bom, espero que eu tenha esclarecido aí o que envolve os pontos principais que envolvem o delito de estupro de vulnerável. Espero que você tenha aprendido. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau!